Casalberto, e eu tive férias. Eu fui pra Boston. Ah, eu soube. Fui fazer show. Aí eu cheguei lá, porque tu sabe que meu inglês é fluente. Ah, é? Não sabia? Fluentemente péssimo, assim. Eu cheguei lá, porque aquele negócio de imigração, eu tenho um medo daquilo, Casalberto. Pra mim, toda vez eu tô devendo pra aquele povo. O cara chegou falando... Mas uma coisa que o americano tem é que eles são inteligentes, viu, Casalberto? O americano é mais inteligente que nós. Eu reparei, as crianças lá já nascem falando inglês. Por que é inteligente colocar as crianças desde pequeno para aprender inglês? Por que a gente tem esse conceito? Tudo bem que a gente fala que é porque a criança aprende mais rápido, blá 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 blá, tá. Mas na verdade que a gente sabe que quando a gente fica adulto, a gente fica mais preguiçoso. A gente tende a não querer aprender coisas novas. Eu acho que é esse o problema, né, da maioria das pessoas. Fala assim, putz, eu queria ter feito antes para não ter que fazer agora. Esse é o maior arrependimento que todo mundo tem. Eu queria ter feito antes para não ter que fazer agora. Se eu tivesse me esforçado antes, eu não teria que me esforçar tanto agora. Isso com tudo, né? Ah, se eu tivesse estudado na vida, eu não teria esse emprego. Se eu tivesse viajado para o país, eu não estaria nesse país. Né? Se eu viajado para outro lugar. Então a gente sempre tem esses arrependimentos. O que a gente às vezes esquece é que ainda não acabou a vida, ainda tem futuro pela vida, né? Você ainda tem aí 30, 40, 50, 60 anos pela frente aí para viver, e esses anos você vai estar vivo, você vai precisar ter feito coisas quando você tinha 20, 30, 40, quando você tiver com 80, você vai precisar de ter tido feito coisas, espero ter falado certo, quando você tinha 30, 40, 50. Então a vida ainda não acabou com 20, com 30, com 40. Você ainda precisa fazer coisas. Se você não aprendeu inglês até agora, dá tempo de você aprender. Ele ainda vai ser útil para você com 50, 60, 70 ou 80. Né? Então se você quer evitar que com 80 anos, 60 anos, 70 anos, 50 anos, 40 anos, se você quer evitar que quando chegar nessa idade você fala, putz, eu devia ter aprendido inglês, e ó que tem muita gente com 50 para cima fazendo inglês hoje, pensando, putz, se eu tivesse feito antes. Então, se você quiser chegar nessa idade com, putz, não só eu aprendi a falar inglês, né, mas o pacote, tudo que isso traz. Se você quiser ter inglês amanhã, você precisa começar hoje. Né? Se você quiser falar inglês no futuro, né, então você precisa começar agora. De uma certa forma, você ainda é uma criança. Eu peguei a pescaça dele, cheguei lá, o cara bravo, né? Hi. Eles são tão simpáticos. E eu querendo ser simpático, falei, e aí? Ele, hi. Eu falei, e aí? Aí ele pegou meu papel lá, o visto, que eu tava com visto de trabalho, eu podia fazer o show que eu ia fazer. Aí ele falou assim, you talk to work? Aí eu falei, work é? Entender ele. Casalberto, ele me levou pra uma salinha, tu conhece bem a salinha? Muito, toda vez que eu vou te me fala. Bem pequenininho, ele começou a passar uns negócios pra ver se eu tava com pólvora no dedo. Aí ele pegou, Casalberto, e falou pra mim, acho que ele falou em inglês, arreie suas calças, né? Só pensa sacanagem. Não, pensa não, Casalberto. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi esse cara vai me comer inglês, eu não nem saber o que ele tá me falando. Você imagina que todo mundo quer ir para os Estados Unidos, quer ir trabalhar nos Estados Unidos, quer ir fazer um show nos Estados Unidos, quer conhecer a Disney, quer não sei o que, quer não sei o que, quer não sei o que, mas não quer aprender inglês. Né? Não quero falar o idioma dos caras, não quero me esforçar, eles que me entendam no idioma deles, meio que lógica do mercado. Eu estou pagando a viagem, eles que me entendam. Agora imagina se fosse o contrário. Né? Você fala, não, aqui a gente recebe muito bem o gringo e tal. A gente recebe o gringo que vem de vez em quando, que vem no carnaval, que vem pra festa. Quero ver você receber tonelada de gringo todo dia, né, para viver no seu país, para trabalhar no seu país, você ter que organizar e ajudar todas essas pessoas. E o idioma delas fosse totalmente diferente do nosso, né? E você precisa entender aquilo. Então assim, os caras fazem lá o esforço deles. Tem muita gente que fala espanhol no aeroporto, tem muito brasileiro trabalhando, os caras, eles fazem o esforço deles.
Mas você tem que entender que para você é férias ou para você é uma super viagem, pro cara é uma quarta-feira, entendeu? O cara tá lá andando na rua do país dele e de repente ele tem que dar informação para um grupo de turista que tá ali passando, ele não sabe o seu idioma, e que nem eu falei para você, você tá de férias, para ele é uma quarta-feira. Então a gente não pode, né, que o cara é frio, né, que os caras não são simpáticos, né, que você tem que ver também os dois lados das coisas, né? Se você está se propondo a ir trabalhar num outro país, mesmo que seja só fazer um show, você tem que estar minimamente preparado para explicar o que você vai fazer, tipo, né? Ah, mas eu não aprendi inglês a minha vida inteira. Pois é, voltamos ao ponto. Você perdeu a oportunidade, você achou que você não quer precisar, você achou que você não quer fazer. Dizem que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, né? Então você tem que estar preparado. Então acho muito que, não estou dizendo do caso específico, assim, fui viajar e aconteceu tal coisa, ou existem realmente pessoas que são meio chatas mesmo, ou estão num dia ruim, mas enfim, se você planeja ser um cidadão do mundo, fazer algum sucesso, se você tem alguma perspectiva de crescimento na vida, de crescimento que eu digo é de fazer parte de um nicho, de um grupo de pessoas que está conectada, que é global, digamos assim, você precisa se preparar, você precisa estar com inglês, com a sua habilidade em inglês em dia, porque é uma necessidade mínima, né? Então, se a gente recebesse imigrantes ou viajantes como os Estados Unidos recebe, né? A gente também talvez teriam ações parecidas. Então se prepare para falar inglês, não custa nada. Você quer ir para lá, você quer viver as coisas, as oportunidades e tudo que o inglês tem o inglês e os países de língua inglesa têm para oferecer, se prepare para isso, né? Se prepare, porque também ninguém é obrigado a olhar na sua testa e descobrir o que você quer dizer, ninguém é obrigado também a parar tudo que está fazendo para te ajudar, né? O mundo não é a novela das 9, ninguém é totalmente hospitaleiro, ninguém é totalmente... O mundo, cara, é normal, você vai precisar saber se comunicar. Mas eu entrei em Boston, e sabe o que é legal em Boston? Por quê? Que 90% da colônia brasileira que tá lá é tudo mineiro, de Minas Gerais. E de governador Valadares. E de governador Valadares. E como tem muita gente, acaba se formando ali uma cultura dentro de outra cultura, né? Acaba se formando grupos de brasileiros que se ajudam, que se apoiam, que estão ali dando força porque estão num país estrangeiro. Mas isso se acaba não aproveitando tanto. Eu sempre digo para a pessoa, né? Você vai para os Estados Unidos, é óbvio que você não quer largar suas raízes, você sente falta de algumas coisas, você está lá fora às vezes por causa de condições, você culturalmente não gostaria de estar lá, culturalmente não é muito chegado no jeito dos americanos, então você é literalmente um brasileiro vivendo no meio dos Estados Unidos. Eu acho que quando isso acontece, você deixa um pouco, você perde a oportunidade de ganhar muito como pessoa e culturalmente, né? Eu sempre acredito que estando em Roma, fale como os romanos, haja como os romanos, porque se você se deixa mesclar, se deixa ser imerso por toda essa cultura, por todo o jeito de pensar, você cresce como pessoa, você cresce culturalmente, você se permite viver outra experiência realmente, né? Ver outra visão de mundo, isso eu tô falando de idioma, de jeito de pensar a vida, de jeito de criar os filhos, de tudo, né? Só que para essa experiência ser completa, você precisa realmente deixar que essa sociedade te molde como uma nova pessoa, né? Como você realmente se deixar viver essa experiência, estando em Roma, haja como romano, viver essa experiência como um falante de língua inglesa, como uma pessoa daquele país age. Então é realmente se deixar encher, né? Não ficar com o copo cheio, você tirar um pouquinho do que você é para dar espaço para a cultura também entrar em você, para aquele modo de vida entrar em você, que assim você consegue, isso ajuda até no falar inglês, assim você consegue entender melhor como o cara pensa, entender melhor as referências, faz parte de falar outra língua, você aprender aquela nova cultura. Faz parte de falar outra língua, você imergir, você se tornar um pouco americano, um pouco britânico, um pouco irlandês, um pouco australiano. Faz parte você saber interpretar papéis,
você saber como age, como pensa uma pessoa daquela tribo, daquele país, como pensa uma pessoa daquele outro país, como eles agem, né? Como vai ser o ritmo, isso interfere no ritmo da fala, isso interfere no sotaque, isso interfere nas referências, nas expressões. Então se deixe inundar pela cultura do país em que você escolheu visitar, o país que você escolheu descobrir uma nova vida.